Olá, boa tarde a vocês. Estamos aqui no Auditório da Folha para comemorar os 104 anos do jornal. Meu nome é Uirá Machado, eu sou editor da Casa Folha. Vou fazer um pequeno merchan. Casa Folha é uma plataforma de cursos exclusivos online lançada no final do ano passado. Caso vocês não conheçam, eu recomendo. Tem muita coisa boa. Amanhã a gente lança um curso do Raí, o ex-jogador de futebol, um curso sobre mentalidade de atleta. E para vocês que são assinantes do jornal, é muito barato fazer a inscrição para assinar a Casa Folha. Basta entrar em Casa Folha SP, casafolhasp, tudo junto.com.br/upgrade. Beleza? Fim do merchan. Vocês não vieram aqui para isso, vieram para ver o Pondé. Eu já vi que tem muitos fãs aqui dele. Dispensa apresentações, mas ainda assim, Pondé tem graduação em filosofia, mestrado em história, doutorado em filosofia, os dois pela USP, é professor da PUC, da FAAP, colunista da Folha, obviamente, autor de livros como Notas sobre a Esperança e o Desespero e a Era do Niilismo. Então, já viu, né? Aqui vai ser tudo muito simples. A ideia é quem quiser fazer pergunta, e esse encontro é sobre vocês e o Pondé, então todo mundo, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, vai chegar um microfone até aí. A única regra que eu peço é identifiquem-se com nome, profissão, se quiserem, e lembrem-se, a pergunta termina com um ponto final. Se não tiver ponto final, não é pergunta, e aí deixa para um coleguinha do lado fazer a pergunta, tá? Quem quiser começar já pode levantar a mão. Se tiver todo mundo tímido, eu começo daqui, tá bom? Pondé, enquanto eles perdem a timidez, queria te perguntar, quando você começou a ser colunista, você buscou se inspirar em alguém? Teve alguma pessoa dos jornais, das revistas nacionais ou internacionais, que você olhou e falou, esse é um estilo que eu quero imitar de alguma maneira ou me aproximar desse estilo? Sim, teve. Teve duas figuras. Um, Nelson Rodrigues, né? E o outro, o Paulo Francis. Né? Eu lembro que quando o Otavinho, né, me convidou aqui numa sexta-feira, no final da tarde, para me convidar a assinar a coluna na Ilustrada, ele me falou a seguinte frase que eu nunca esqueci: eu estou convidando você para assinar a Ilustrada para quebrar o coro dos contentes, né? Para não repetir o que todo mundo normalmente repete. E isso é uma coisa que acho que ele leu muito bem qual era a minha intenção. E também quando eu fui para a filosofia, eu passei 5 anos na medicina, né? E aí no 5º ano eu resolvi trancar a faculdade, fazer umas loucuras, e eu estudava Freud, e o Freud acabou me levando para a filosofia. E aí eu fiz a carreira inteira, nunca mais voltei, né? Mas eu sempre tive, ainda quando eu estava na graduação da filosofia, eu entendia que para fazer filosofia não bastava a sala de aula, você tinha que ir para a imprensa, né? E na época a Ilustrada já era um caderno que impactava muito o debate público. Eu entendia que a Ilustrada era o lugar que eu tinha que escrever. Isso 86, por aí, mais ou menos. 86? Ali eu coloquei essa ideia na cabeça. E aí, quando você começou, você já adotou esse estilo que vem até hoje. Agora, quanto que o seu, até Débora, né, que eu ouvi se apresentando ali para você, falou do seu humor ácido, com o qual ela, aliás, disse se identificar. Quanto que esse seu humor foi ficando mais ácido ao longo do tempo? Na realidade, eu diria que, no começo, o meu humor ácido ele era mais ácido continuamente, né? Porque eu escrevo... eu devo estar com uns 18 anos escrevendo a coluna, mais ou menos, né? Porque, fazendo as contas, quer dizer, 17, 18 anos escrevendo a coluna.
E esse processo é um processo que tem também o seu amadurecimento. Eu aprendi muita coisa escrevendo a coluna. O Otávio sempre falava que jornalismo é redundante. Então, você tem que voltar a temas, repetir frases, repetir ideias, porque, normalmente, o leitor é efêmero. E, por exemplo, tem textos que eu lembro que eu escrevi, frases que eu escrevi, que hoje eu não escreveria. Sabe? Tem algum exemplo na ponta da língua? Frases em que eu dizia coisas como não, porque um dia, então, eu acordo no meio da noite sonhando e estou lembrando bem de uma coluna, especificamente, mais ou menos assim, e aí vou à minha biblioteca e vejo o livro não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem, e aí eu resolvi que eu seria um homem novo a partir de então, e esse homem novo, então, seria um homem que iria estar preocupado com o meio ambiente, iria estar preocupado com as pautas que todo mundo acha bonita. Hoje eu não perderia tempo escrevendo uma frase dessa, entendeu? Assim, você aprende. Pessoal, não sei se ajuda ou atrapalha. Tem alguém aqui. Só para avisar, o evento está sendo filmado e gravado, tá? Então, se alguém não quiser aparecer, sei lá, coloca uma balaclava. Fuja, coloca uma balaclava. Por favor, lembra nome e profissão, se quiser, por favor. Boa tarde, Raul Curro, aposentado. E gostaria de fazer 2 perguntas, se possível. Primeiro, perguntar ao senhor Pondé se é Pondé ou Pondé. Porque se for originário francês, seria Pondé. Se não for, seguramente deve ser Pondé. Uma curiosidade. E segundo, como é que o ilustre filósofo... Antes disso, cumprimentar a Folha pelos 104 anos. Eu sou assinante da Folha há mais de 60 anos e realmente com muito prazer. Eu queria perguntar, então, se o filósofo Pondé poderia discorrer rapidamente sobre o que ele vê o futuro da IA, da inteligência artificial, como é que ele encara, como é que ele vê isso, principalmente para pessoas já da chamada boa idade, que, na realidade, não é a melhor idade, é a pior idade. Mas, enfim, e para aqueles que realmente estão começando e que já estão envolvidos nessa inteligência artificial, para alguns chegam a dizer que não é inteligência artificial, que seria ignorância artificial. Mas, enfim, gostaria de ouvir isso, por favor. Muito obrigado. A primeira pergunta é a mais fácil de responder. Então, na verdade, a família veio da França mesmo. Então, uma vila muito pequena no sul da França, perto de Lourdes, onde apareceu supostamente a Nossa Senhora de Lourdes. E então o certo é Pondé. Pondé. O que aconteceu é que uma vez, jantando com um amigo que então era diretor de jornalismo da TV Cultura, William Correia, a esposa dele contava a história do filho dela, não dele, do primeiro casamento, que estava no intercâmbio da Irlanda, conheceu uma francesa, estava louco de amor por essa menina, e ela voltou para casa e ele foi atrás dela na França, né? E então ela falou, não, então ele foi lá para uma cidade que eu nunca ouvi falar, chamada Pó, perto de Nossa Senhora de Lourdes, que não é Nossa Senhora de Lourdes, é só Lourdes. Aí eu falei, sim, a região de Béarn, né? Minha família vem de lá. E aí ele começou a me chamar de Pondé no jornal, e isso se espalhou, mas, na verdade, a gente não liga, porque o acento agudo em português se abre, né? Você ficar corrigindo o tempo inteiro enche o saco, então desencana, né? Tanto faz, desencana. A segunda pergunta, olha, na realidade, eu acho que pessoas que já estão no que você chamou de a boa idade, que não é a boa idade, ou que é a melhor idade, ou os mais velhos e tal, eu acho que quem está normalmente mais em pânico com a IA são gerações mais jovens, né? Porque eu, por exemplo, pessoalmente, por uma questão de sorte, que eu não preciso entrar em méritos aqui, eu praticamente não preciso lidar com nada dessas encheções de saco que são as novas tecnologias, principalmente relacionadas a banco, né? O tal do banking. Quando você quer transformar uma coisa chata em chique, você inventa o nome em inglês, né?
Dropenk. Então, a inteligência artificial não é uma coisa que na verdade, ela não é uma coisa que me assusta. Eu não tenho uma visão apocalíptica. Sabe aquela posição do Humberto Eco, integrado, apocalíptico em relação às tecnologias? Eu não sou propriamente um apocalíptico com a inteligência artificial. Eu gostei do que falaram sobre ela em Davos. Está na hora de aterrissar. O que significa isso? Está na hora da inteligência artificial dizer que veio. E o que significa dizer que veio quando você está falando isso em Davos? Ela vai dar dinheiro ou não? Porque se ela não der dinheiro, esquece. Fica essa brincadeira aí de ficção científica. A questão é se ela de fato vai entrar na cadeia produtiva e se ela de fato vai gerar muito dinheiro. Agora, é claro que ela pode gerar desordem. Eu tenho um amigo, vocês conhecem de nome, claramente, o Cortella, que ele está numa situação que pegaram a voz dele, fizeram uma montagem e ele fica aparecendo em programas evangélicos por ele não, né? A voz dele aparece ele falando bom dia Deus e não é ele. Então a inteligência artificial pode fazer o diabo a quatro. Eu não sou muito paranoico com essas coisas, mas até hoje eu não sofri nada também. Pode ser que se eu sofresse alguma coisa grave, eu acho que agora, do ponto de vista do que ela pode realizar, uma das coisas que eu acho mais fascinantes em relação à inteligência artificial possível, porque hoje se fala mais dela cá em cima, e não aterrissada. E eu tenho uma suspeita de que quando ela aterrissar, vai ser que nem o Waze, a gente vai usar e não vai lembrar. E aí um dia um aluno lá na frente vai dizer como é que era a vida sem inteligência artificial. Como eu já ouvi de aluno, Pondé, como é que se viajava sem o Waze? Como que se saía andando por aí? Algum tempo atrás eu também escutei de aluno, como é que era sem celular? As pessoas não te achavam o dia inteiro, né? Então acho que pode acontecer um pouco assim, sabe? Mas o que eu acho mais fascinante como possibilidade na inteligência artificial é uma coisa que na realidade tira o sono do Harari. Ele já falou e eu acho extremamente interessante, é a possibilidade que a inteligência artificial gerasse bebês extremamente saudáveis, bonitos e inteligentes. Não porque eu quero que isso aconteça, mas porque eu sempre simpatizo com distopias, né? Que são geradas a partir da noção de progresso. É o que normalmente eu penso da IA. Mas eu confesso que não é uma coisa... Eu tendo a ser muito mais preso ao presente, muito mais preocupado com coisas que acontecem hoje, né? E a sensação, por exemplo, de que o mundo está meio à deriva. Ele sempre teve, aqui durante o tempo a gente achou que não estava. Eu fui informado de que eu cometi uma gafe ao falar como que funciona a pergunta, né? Um jornalista. Me falaram que eu falei ponto final, né? Feio de minha parte, desculpa. Então, erramos, diferentemente do que eu informei, perguntas terminam com ponto de interrogação. E quem me avisou foi meu chefe, vai vendo, né? O que vai acontecer. Bom, Foi sério, então. Sério. Mas, enfim, acontece. Obrigado, Raul, que mesmo com a minha gafe fez ponto de interrogação nas duas perguntas. Pondé, enquanto as pessoas continuam aquecendo, eu queria até aproveitar esse gancho dessa última pergunta. Uma tecnologia já presente que interfere enormemente nas nossas vidas é a das redes sociais. Quanto que as redes sociais interferem nas suas colunas? Você escreve pensando na repercussão, você vê a repercussão te faz voltar ao tema? Então, eu normalmente, e a Camila está aqui, que é a minha assessora, né, para atestar o que eu falo, eu normalmente não sei nada que acontece nas redes sociais. Eu não vou a elas, eu não leio o que se escreve nas redes sociais como comentários, eu quero dizer, né? E uma vez o Taz falou que a minha relação com as redes sociais é uma relação de safe sex, né? No sentido que eu não corria riscos. Eu tenho uma relação com os meus seguidores em redes sociais, né? Que eu já tenho um canal no YouTube já há algum tempo, que eles mandam perguntas, né? Essas perguntas, então, a Camila e eu
ela seleciona, eu escolho e eu gravo vídeos respondendo essas perguntas. Isso é o meu canal do YouTube, é isso. Então, o que acontece? Eu não vou falar seu nome, mas quando eu começar a responder aquela pergunta, você vai saber que foi você que fez. Então, não é que eu não tenho relação com os meus seguidores. Eu tenho, mas é uma relação que, inclusive, ao longo dos anos, ela melhorou muito em termos de conteúdo das perguntas que aparecem, né? Então, eu tenho esse tipo de relação com as redes sociais. E é claro que eu posso, de repente, uma das perguntas que me fazem pode me inspirar a fazer uma coluna, né? Vem a ideia. Mas eu não escrevo pensando na reação que vai gerar, apesar de que depois de alguns anos escrevendo coluna toda segunda-feira, que sai no domingo no online, eu sei muito bem quais são as colunas que vão incendiar as redes sociais, né? E então eu tenho, às vezes, um hábito que eu escrevo 3, 4 colunas incendiárias, e aí eu escrevo uma que leva a gente para uma discussão assim completamente fria, distante do que está acontecendo, para baixar a bola da temperatura. Mas eu sei que as minhas colunas geram muita polêmica, né? E o que é bom para o jornal, o que é bom para mim, né? A gente sabe muito bem na Folha o espírito da coisa. Então, assim, agora, as redes sociais como fenômeno contemporâneo, isso sim me ocupa, no sentido de impacto na política, e eu tenho falado disso, impacto no comportamento, falo menos de impacto na saúde mental dos mais jovens, porque eu acho que a condição psíquica de mais jovens, adoecidos, medicados, diagnosticados, isso eu sei na faculdade, há quase 30 anos dando aula. Eu vi isso a olhos nus, vejo a olhos nus, a piora crescente do quadro clínico de muitos jovens que chegam na universidade, né? E eu, apesar de que eu tenho certeza que redes sociais são parte do problema, eu não estou convencido que elas são a única parte do problema, né? Então, minhas relações com as redes sociais, elas são... Agora, às vezes, eu leio comentários de colegas colunistas da Folha, né? Eu leio para ver o que é que estão falando dos colegas. E, às vezes, eu digo, mas, meu Deus, ela escreveu exatamente o contrário do que essa pessoa está falando. Essa pessoa está acusando ela de uma coisa que ela disse o contrário. Não foi isso que ela escreveu. Foi o contrário, a ideia era oposta, né? E, às vezes, eu encontro alguns comentários assim que são brilhantes. Essa semana mesmo, não vou citar para não entregar o jogo, mas eu vi essa semana um comentário de um leitor sobre uma coluna que eu falei, putz, essa valeu, esse comentário valeu, porque foi na mosca do assunto. Então, eu não tenho horror às redes sociais, não. Não acho que é o fim do mundo, mas eu acho que pode causar transformações políticas bem interessantes. E para ficar nesse tema, quanto que você acha que esse estado, vamos definir assim, que parece ser uma polarização crescente e cada vez mais cristalizada, quanto que esse clima se deve às redes sociais? Olha, se você pega, por exemplo, vou dar um exemplo de um período histórico e de um fenômeno histórico que eu gosto muito de ler, me dedico, já escrevi sobre ele, que é a Revolução Bolchevique, né? O período desde o final do século XIX, final do czarismo na Rússia, o surgimento dos movimentos pré-revolucionários, os movimentos revolucionários de fato, que chegaram até o golpe vermelho dentro da Revolução Liberal de fevereiro de 17, que começou liberal na Rússia, e depois a Revolução, ou o golpe vermelho em outubro, dado pelos bolcheviques, dentro da Assembleia Constituinte. Eu gosto muito desse período histórico, já li bastante, já escrevi. Então, havia uma polarização muito clara política na Rússia naquela época. A gente poderia chamar de polarização, né? Você tinha nos jornais, né?
nos debates, nos encontros de cafés e nos jornais da época. Você tinha aqueles que eram claramente pró-ocidentalização da Rússia, que eram chamados ocidentalizantes, e você tinha aqueles que eram identificados com a defesa de que a Rússia é um ser político completamente distinto do resto e que tem uma missão de proteger o povo russo da degeneração europeia. Esses eram chamados de eslavófilos. Há uma linha razoável de descendência do Putin para com os eslavófilos, né? Então havia polarização. A política, normalmente quando as pessoas abraçam a política, elas o fazem com febre. É febril, né? A ideia de que as pessoas discutem política para atingir consciência crítica é negacionismo epistemológico. As pessoas discutem política para convencer o outro do que ela está pensando, né? Não, vamos adquirir consciência crítica e tal, né? Um grande fetiche, eu penso. Então, não foi as redes sociais que inventaram, elas não inventaram a polarização. Agora, eu acho que sim, elas transformaram a polarização num ente social concreto. Elas produziram uma acessibilidade grande a assumir polos na posição política. Elas produziram muito conteúdo para que as pessoas alimentem os seus polos, inclusive os seus ódios. Então, eu entendo que as redes sociais elas têm, sim, um papel importante no quadro da polarização hoje. E eu diria, para além da simples polarização, as redes sociais estão, em grande medida, colocando a circulação de ideias da democracia fora de controle. Do Estado, eu quero dizer. Fora de controle das instituições, do Estado. Sim. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Bruna. Eu queria perguntar para o Pondé se os 5 anos que ele fez de medicina influenciaram no tempo útil como professor, se isso contribuiu como uma função que você exerce hoje como colunista. Sim, se os 5 anos influenciaram minha vida profissional como professor, escritor, colunista, filósofo. Olha, a minha família é uma família de médicos, né? Avô, tio, primo, irmã, pai, filho. Meu filho não escapou da maldição familiar. Então, assim, meu filho costuma dizer que eu saí da medicina, mas a medicina não saiu de mim. Eu lembro que quando eu comecei na filosofia e fiz a escolha certa, né? Adorei. A psicanálise me levou para a filosofia. Eu ia ser psicanalista, né? E Freud e o Lacan me fizeram me encantar com a reflexão conceitual e eu fui embora para a filosofia, tá? Mas eu lembro que no começo, andando pela faculdade de filosofia, porque eu fiz filosofia na segunda metade dos anos 80, né? Entrei em medicina em 79. Então, naquela época, na Faculdade de Filosofia da USP, a filosofia jamais usava a expressão fefeleste. Fefeleste era o resto. Era letras, era história, era sociais. A filosofia era a faculdade de filosofia. Era assim que os professores se referiam e tal. E eu lembro, eu andando, eu fiz aulas optativas, curso de ciências sociais, adorava aulas de ciência política, por exemplo, excelentes professores de ciência política na USP na época, Terezinha Sadek, por exemplo, eu lembro muito bem dela, grande professora, e também fiz aulas nas letras. Então eu lembro de um dia que eu estava numa aula e ainda na graduação e me veio na cabeça assim, mas olha, eu ainda me via um pouco como alguém que estava na medicina fazendo um teste, né? Para ver para que lado eu ia. E eu lembro que passou pela minha cabeça assim, mas esse povo da Humanas viaja na maionese, cara. Eles falam de coisas como se não existisse corpo. Eu lembro bem, alguns anos depois, eu já era filósofo, mestre, doutor, já tinha feito pós-doutorado num projeto da FAPESP, na Faculdade Paulista de Medicina,
eu dei vários cursos durante 4 anos dentro do projeto da FAPESP, né? E na Faculdade de Medicina lá e Saúde Pública da Paulista, em 2006, 2005, ainda se falava Paulista, não Unifesp. E eu lembro que uma vez eu estava discutindo a ideia de que o corpo, enquanto tal, não existe, e o que existe é o corpo falado, a representação social do corpo. E eu lembro claramente de como os alunos davam risada, os médicos. Eles davam risada dessa ideia, né? Eu tinha noção, claro, que eu estava provocando a risada neles, porque é a mesma sensação que eu tive quando eu escutei ideias como essa no começo da minha formação em humanas, né? Hoje eu sou, claro, totalmente bandiei para humanas, assim, não tenho nenhuma dúvida, assim. Digamos assim, eu adquiri uma segunda cidadania, digamos assim. Mas eu diria que, assim, a formação em medicina, eu gostava do curso, eu gostava da biologia, mas uma coisa que aconteceu comigo é que, assim, eu projetava o futuro e eu me via como médico dando plantão, e eu achava os papos entre os médicos muito chatos. E eu tive um professor fundamental no 2º ano da Faculdade de Medicina, numa aula de imunologia, eu já contei isso em várias entrevistas, que eu perguntei para ele: professor, como que um paciente terminal se vê diante do fato que está indo em direção ao nada? E ele virou para mim e falou: o senhor está na aula errada. Isso é pergunta para a aula de filosofia. Provavelmente hoje eu teria levado minha mãe, minha psicóloga, meu advogado, acusado o professor de assédio, de falta de respeito, porque hoje a coisa está difícil nesse sentido. Mas ele tinha toda a razão, mas eu levei muito tempo para escutar o que ele falou. Eu acho que permanece, sabe, em mim, tanto é que a minha ida para o campo da epistemologia, que eu me ocupei muito disso, né, teoria da ciência, e ceticismo, é muito influenciado por isso, que é a percepção de que, às vezes, em humanas, tem gente que tem teorias sobre o mundo e sobre o ser humano, como ele é, qual é o problema, o que fazer para ele ficar bom. Eu dou muita risada quando eu escuto isso, porque essa história de que alguém descobre uma teoria de como fazer o homem ficar bom, como assim? A gente não sabe direito o que é bom, como é que funciona exatamente o ser humano, historicamente o comportamento dele varia, às vezes não varia. Então, eu acho que a formação médica, para mim, ficou muito presente numa vocação antimetafísica que eu tenho, um tanto materialista, não no sentido necessariamente marxista, mas materialista no sentido de levar muito em conta aquilo que é empiricamente observável, sabe? O que você consegue tirar a partir de certos mecanismos indutivos dos fenômenos, uma percepção muito crítica com relação a utopias, né, que eu tenho. E eu acho que a medicina me ajudou muito nisso, a visão médica, porque a visão médica de mundo é muito desencantada, muito desencantada. Eu acho que isso ficou para mim. Valeu a pena ter ficado 5 anos lá, no final das contas. Tem uma pergunta aqui. Lembra só de se identificar no começo, por favor. Boa tarde a todos. É difícil levantar para falar, porque eu sou meio tímido, né? Mas vamos lá. Pondé, eu não sei se eu vou terminar a minha abordagem com um ponto de interrogação, mas vou terminar. Ele já avisou, vai a ter única. que ter. São 2 regras: se identificar no começo, Vamos você lá. já descumpriu. Meu nome Não, eu estava só na preliminar. Mas vamos E lá. ponto de interrogação no final é importante. Vai sim, vai ter uma pergunta. Meu nome é Márcio, eu tenho formações na área de humanas, né? Psicologia, psicopedagogia, direito e algumas coisinhas mais que não estão no diploma, mas eu gosto muito dessa área. E antes de fazer minha pergunta, eu quero te agradecer por você existir. Não é uma declaração aqui de amor, mas Muito obrigado. de certa forma, é um desabafo, porque desde que eu comecei a ler você, então já li tudo que você escreveu, confesso que o último livro não, vejo sou inscrito no seu canal e tudo mais. Mas teve uma vez que eu mandei um e-mail para você e você me respondeu laconicamente. Então, eu viajei muitos quilômetros para te perguntar a mesma coisa aqui, até a título de um conselho, porque
Se eu fosse levar literalmente o que eu tenho vontade de falar nas conversas, como eu escrevo, você foi uma grande inspiração, como eu já disse, eu ia ficar tocando violino o tempo inteiro. Então, a pergunta que eu te fiz, eu vou repetir aqui, foi o seguinte: você consegue, Pondé, ser como você é, escrevendo e falando na sua vida particular? E você me respondeu mais ou menos. Então, É a pura verdade. não, tudo bem. E aí Vamos desenvolver a ideia. E aí eu confesso que eu fiquei chateado, né, e mandei um e-mail de volta para ele. E a partir do dia que eu mandei esse e-mail, ele nunca mais disponibilizou o e-mail na Folha. Então, eu sou o DNA disso aí. Né? Porque eu disse para ele que... Estou falando com todo respeito aqui. Eu disse para ele que ele tinha que responder um pouco melhor para os leitores e tudo mais. Né? Eu troquei muitos e-mails com o Caligari, saudoso Caligari, com o Hélio Schwartzman também. E o Pondé, que é o meu guru ali, ele não responde. Então, por favor, Pondé, nos dias de hoje, e considerando que eu já coloquei, como que eu posso fazer? Eu sei que é um conselho realmente, né? Para não ser visto como um chato de galocha, porque as pessoas, eu não consigo conversar com as pessoas, seja mulher ou homem, com mulher pior ainda, por vários motivos. Nada contra as mulheres, adoro as mulheres, mas aqui se a gente dá uma opinião hoje em dia mais assertiva, já virou polarização total. A pessoa te cancela, te bloqueia. Enfim, se for no Tinder, te bloqueia. Se for pessoalmente, ela levanta e vai embora da mesa. E, na minha cabeça, é simplesmente um debate, uma conversa sobre ideias. Né? Então, eu não vou dizer que eu sou um niilista, mas eu tenho um pezinho no ceticismo. E eu não estou com muita esperança mesmo de o mundo melhorar. Né? Você vai entender, porque já entendeu porque eu fiz essa pergunta. Então, fica aqui um pedido, um conselho. O que a gente pode fazer quando se tem a personalidade, né, muito assertiva, no sentido de honesto, transparente, como eu me inspiro em você. Tanto que eu estou escrevendo um livro, claro que não é para ser lançado agora, mas espero que seja lançado um dia, e eu realmente, de 2008 para cá, comecei a te ler em 2008, né? Então, quantos anos já se passaram? 25, 26? É isso? Sou 16. Ruim de conta. 16, obrigado. E aquilo me deu uma sensação de liberdade. Realmente eu me senti, foi uma grande terapia, e continuo sendo te ler, te ouvir nos seus canais. E a pergunta, para não ficar sem, né, não fugir do protocolo, é por que o Vidas Cruzadas não pode continuar com a Thaís, Pondé? Porque a tua química... Linhas cruzadas. Linhas cruzadas, isso, obrigado. Porque a Thaís e você tinham uma química maravilhosa. Com todo respeito àquela jornalista, nem sei quem é, mas parece que ali a coisa fica meio engessada. Ponto de interrogação. Obrigado, desculpe me alongar um pouquinho aqui. Olha, primeiro o seguinte... Hoje em dia, a gente quase não recebe mais e-mail de leitor. Muito raro. Não é por isso, não. É porque é muito fácil descobrir meu e-mail, tanto que tem gente que continua mandando. Mas o que aconteceu é que muitos dos comentários foram para as redes sociais. Quando não tinha, eu recebi e-mails que diziam assim, eu vou te matar, por exemplo. Eu recebi e-mails fazendo convites para encontros sexuais violentos em banheiros, certo? Eu recebia e-mails pedindo de casamento, vários, né? Mas eu recebia e-mails dizendo que a minha existência fazia o mundo pior. E eu recebia alguns e-mails, às vezes, que eram e-mails muito fortes. Eu provavelmente não achei o seu e-mail dramático bastante para que eu devesse prestar muita atenção, entendeu? Porque, por exemplo, eu recebi um e-mail uma vez, eu nunca esqueço, eu lembro, inclusive, a coluna que gerou esse e-mail, o que ele escrevia, era um rapaz, era assim, eu ia me matar, e eu decidi não me matar, porque eu li a sua coluna da Folha essa semana. Tá? Então, eu entabulei uma conversa com esse leitor, né? Inclusive mediada, era uma coluna sobre Dostoiévski e Nelson Rodrigues, os dois. Né? Então, provavelmente, é isso que aconteceu, e a gente sempre recebe, hoje não mais e-mails, muito mais em redes sociais, um número gigantesco de e-mails. Normalmente, os e-mails dos odiadores vão para o Ombudsman. É para lá que vão. Né? Mas os e-mails para nós, salvo mandar dizer eu vou matar você para o Ombudsman, achar que é matar ela. Né? Então, aí mandavam e-mails para mim. Começando pela parte mais fácil.
por que que a Thaís não está fazendo linhas cruzadas? A resposta é muito simples, porque no meio de 24, melhor, abril de 24, a Thaís virou para mim e falou o seguinte: eu quero fazer um MBA nos Estados Unidos, porque eu estou de saco cheio de cobrir política de Brasília, que era a especialidade dela, e eu quero fazer um MBA nos Estados Unidos sobre geopolítica. Eu quero começar a cobrir geopolítica. Foi por isso que ela saiu do Linhas, só por isso, né? Eu, inclusive, briguei com ela, fiquei puto com ela, falei que ela estava me sacaneando. Eu cheguei a dizer para ele: eu espero que ninguém te aceite, certo? Tão puto que eu fiquei com ela, tá? Porque não há dúvida que a Thaís e eu temos uma química e uma dinâmica no trabalho que fica claro, né? É aquele tipo, eu e a Thaís, a gente se entende pelo olho, certo? Então, é difícil encontrar uma pessoa para você fazer um tipo de programa como esse, em que você aprofunda questões, e não é talk show, certo? É difícil encontrar. Então, o que ocorreu foi que ela foi embora, como eu disse para ela, desgraçadamente, Colômbia te aceitou, então ela foi para lá, ela volta em maio para o Brasil, né? Mas a gente continua se falando. E aí nós fomos procurar, eu, a diretora, a produtora, fomos procurar alguma jornalista que pudesse fazer o programa comigo e alguém de dentro da TV Cultura, porque foi uma coisa meio que assim, ó, né? Televisão, o tempo da televisão é um pouco diferente do que a pessoa percebe quem assiste a televisão. Quando você vê um programa de televisão, você está vendo lá os dois no ar, no meu caso, mas tem 30 pessoas trabalhando para aquilo estar acontecendo naquela hora. No mínimo 30 pessoas envolvidas no processo todo, né? Então, eu sempre me dei bem com a Andresa, a Boni, que está fazendo o programa comigo. Ela tinha um programa chamado Opinião. Eu fui várias vezes convidado ao programa dela. Ela fez jornal algumas vezes, substituindo a âncora oficial quando ela não podia estar presente. E então foi por isso que então a fundação e eu e a diretora tomamos a decisão de trazer a Andresa, porque ela já conhecia a TV Cultura. A Thaís, olha, eu e a Thaís nos encontramos pela primeira vez na primeira reunião do programa. Eu sabia quem ela sabia quem eu era, mas a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente. Nós começamos a gravar o piloto, a gente nunca tinha feito nada junto, tá? Então, é de fato uma situação que é difícil de você replicar. Muito difícil. Mas o programa está no 4º ano, né? Ele vai muito bem dentro da TV Cultura, na audiência. E ele ficou diferente porque é outra pessoa, tem outra dinâmica, né? A Andresa domina muito melhor câmeras. A Thaís não sabia falar para a câmera no começo. Era jornalista escrita, de imprensa só, né? E ela apanhava muito da câmera. A diretora dava muito esporro nela durante a gravação. Tinha que voltar, repetir, porque ela não sabia que tinha câmera, que tinha que olhar para cá, que tinha que olhar. Isso a Andresa domina muito bem, isso é muito mais fácil. Mas foi por isso. Tá? Não foi nenhum motivo metafísico ou de relacionamento. Toda vez que ela vem aqui de férias, a gente se encontra a Japa, como eu chamo ela de Japa, Japinha. Ela e eu, a gente se dá maravilhosamente bem, continuamos nos dando maravilhosamente bem e trabalhando, hipoteticamente, em algum momento, maravilhosamente bem de novo, né? Agora, o que fazer quando você tem uma posição mais assertiva? Eu acho que a comunicação entre as pessoas hoje, em geral, está muito truncada. Você falou, principalmente em relação às mulheres, eu acho que a comunicação entre homens e mulheres está bem truncada, né? O vocabulário, a semântica, certos gestos e
e palavras e frases que tinham um certo conjunto semântico de significado, adquiriu vários conjuntos semânticos de significado, inclusive uma semântica inconsciente. Você fala "a", mas na realidade alguém pode estar acusando você de falar "a mais um", mas você nem sabe, nem era a sua intenção, mas você é julgado, mesmo se não foi a sua intenção. Eu acho que a comunicação entre as pessoas tende a piorar cada vez mais do jeito que vai. E eu acho que a cultura de redes sociais ajuda a piorar nesse sentido, né? Agora, o destino, a sua pergunta, se eu sou como eu sou na filosofia no dia a dia, eu diria para você o seguinte: no dia a dia, eu sou uma pessoa que tende a ser eu sou extremamente prático, tá? Muito voltado para problemas concretos. Eu fui pai com 23, 24 anos, envolvido com o processo e tal. Isso ajuda você a virar uma pessoa concreta, né? Eu costumo dizer que eu aprendi muito de filosofia atravessando doenças, febres, infecções graves dos filhos, sabe? E que você fica ali tentando ver se você consegue fazer alguma coisa para evitar que o quadro fique pior ainda. Então, eu não vou dizer para você que eu não sou filósofo, eu não sou como eu sou fora das câmeras ou fora do jornal, porque eu sou exatamente assim, não tem duas personalidades, né? Mas, quando eu não estou trabalhando, normalmente eu me ocupo de coisas que não filósofos se ocupam. E eu estou muito envolvido com isso o tempo inteiro. Eu não sou o tempo inteiro filósofo. Eu não fico o tempo inteiro pensando no Schopenhauer, ou no Freud, ou no Nietzsche, ou seja lá quem for, tá? A assertividade hoje pode ser um crime capital. É bom tomar cuidado, porque, principalmente no círculo que você anda, no seu ambiente de trabalho, ela é um risco. E eu diria que é um risco, principalmente porque há um crescimento na judicialização das relações. Por exemplo, o politicamente correto, que eu escrevi tanto contra isso, ele hoje é um juridicamente correto. Ele virou contencioso, está monetizado, destrói carreira, perde patrocínio, o tal do cancelamento no nível mais profundo, né? Então, eu acho que o mar não está para peixe na época que a gente vive. Então, é bom você tomar cuidado, assim, seja assertivo quando vale a pena, não de graça, né, em qualquer ambiente. E você fala a dificuldade em relação às mulheres, né? No contato com as mulheres, você falou. Eu acho que ainda existem situações e pessoas que conseguem se entender bastante bem entre homens e mulheres. Não está tudo perdido. Eu sou um otimista nesse sentido. Tá bom? Uma pergunta aqui. Oi? Ok. Eu me chamo Rodrigo, eu sou lá de Aracaju, já moro em São Paulo há 4 anos, eu sou enfermeiro epidemiologista, me graduei em enfermagem e depois fiz uma residência em epidemiologia, a qual eu não exerço porque depois que eu conheci o Pondé lá atrás, eu em algum momento decidi que ia desistir de tudo. E foi isso que eu fiz em algum momento, desistir de tudo, no sentido de desistir do que eu não gostaria de fazer, que era ser enfermeiro epidemiologista. Mas não tem problema se desistir de tudo também, né, Pondé? Dependendo, pode ser. Se o tudo vale a pena desistir, desista. Pois é. Então, eu gostaria até de que o senhor pudesse falar um pouquinho como essas instituições, por exemplo, a universidade, ela não constrói sonho, no sentido de não deixar a gente realizar tanto sonho. Pelo contrário, ela engessa e acaba podando muito o jovem como eu. E por que é que eu não posso fazer, por exemplo, um projeto de carro voador no fundo da casa de minha avó? Por que é que eu preciso prestar o vestibular para o ITA e para o Diabo A4? É nesse sentido, eu não sei se você está entendendo a pergunta, o porquê é que nós somos, principalmente um Brasil, que não estimulamos que jovens desenvolvam tantos projetos pessoais autônomos como nós. Eu imagino que algumas pessoas aqui têm projetos brilhantes na mente, mas que precisa desses infernos, dessas instituições, que possa, enfim,
nos chancelar para a realização desses projetos. Não sei se fui claro na pergunta. Olha, eu acho primeiro que a função das instituições, conheço bem a vida universitária, escolhi a vida universitária, né? Em duas instituições bem diferentes uma da outra. A universidade, sem dúvida nenhuma, é um ambiente, às vezes, bastante insalubre, de várias formas, seja para os alunos, seja para os professores, né? Eu costumo dizer que, quando eu vejo algum acadêmico falando em nome de transparência, eu que sou um animal acadêmico, eu normalmente dou risada, né? Porque se existe um ambiente onde grande parte das relações de trabalho não são transparentes, são nas universidades. Você tem todo tipo de jogo, puxação de tapete, grupos que... Isso não necessariamente só ideologicamente, tá? Também tem... Há um revestimento ideológico nisso também, né? Mas que hoje é completamente de esquerda. Mas um outro ambiente que fosse de direita também ia ser a mesma baixaria. Isso, aí vai um entendimento, digamos assim, um pouco mais estruturante ou estrutural do meu pensamento, que é assim, eu acho que o ser humano é assim mesmo, né? E eu, há algum tempo, inclusive eu desenvolvo isso num dos livros que o Ira citou, que é a Era do Niilismo. Na abertura do livro, eu desenvolvo uma ideia que eu acho que a espécie sapiens ela é estruturalmente psicótica e que a modernidade é um surto, que até agora foi funcional, mas em alguma hora pode deixar de ser. No momento que o meio ambiente deixou de funcionar como contenção e a gente começou a fazer tudo o que quer, então a gente está enfrentando os problemas de fazer tudo o que quer, né? Por exemplo, destruição do meio ambiente, a gente destrói o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, quem não quer continua querendo pegar um avião para ir para uma praia deserta na Bahia, certo? Então, o desejo humano, a filosofia já sabe, no mínimo desde Santo Agostinho, que o desejo humano é um problema, né? A gente não pode abrir mão dele, mas ele, ao mesmo tempo, gera uma série de contradições. Então, a universidade ela tem esse problema. Ao mesmo tempo, eu continuo achando que a universidade é um espaço importante pelo seu caráter institucional. O que eu quero dizer com isso? Inclusive, pela minha importante formação em ceticismo, eu tive um grande professor na USP. Aliás, eu só tive grande professor na USP. Porchat, Marilena Chauí, Olgária, Paulo Arantes, tudo grande professor. Uma vez teve um cara que perguntou para mim, mas a Marilena não falava do PT na aula? Eu falei, nunca falou do PT na aula. Só falava do Spinoza, certo? Quer dizer, uma ideia completamente equivocada de como era o ambiente na faculdade de filosofia, né? Só grandes professores. E o Porchat, professor de ceticismo, né? Histórico aqui entre nós. E me marcou muito o ceticismo nesse sentido. Os céticos, ao contrário do que parece, normalmente valorizam instituições. Falam mal das instituições, criticam, mas valorizam instituições no sentido de que elas, uma das principais funções delas é justamente segurar toda a instabilidade que caracteriza o ser humano e conseguir manter ela funcionando durante muito tempo. É por isso que eu costumo dizer, olha, quando você for falar mal da Igreja Católica, você toma cuidado, ela tem 2000 anos, hein? Você é um nada na frente da Igreja Católica. A experiência que a Igreja Católica tem de ser humano é, no mínimo, 2000 anos, hein? Então, alguém que tem uma experiência cética profunda, ao contrário do que se pensa, e aqui eu estou falando do ponto de vista filosófico mesmo, não é a minha opinião, é da história da filosofia. Os céticos normalmente valorizam hábitos, costumes e estruturas que permanecem ao longo do tempo. Então, eu acho que as instituições são importantes, apesar de todas as baixarias que elas têm, porque são feitas de seres humanos, porque elas conseguem dar continuidade e perenidade a um certo impulso. No caso da universidade, pessoas que buscam conhecimento,
que buscam um conhecimento disciplinado, organizado. Eu continuo achando que isso é fundamental, né? Eu continuo achando que é fundamental. Eu lembro do Paulo Arantes, na primeira aula de filosofia da USP, e o Paulo Arantes é aquele tipo de professor que dava aula olhando para baixo e falando baixo. Se você quisesse ouvir a aula dele, viesse para a primeira fila. Problema seu se você ficasse no fundo, né? E eu lembro muito bem quando o Paulo Arantes falou para nós, assim, vocês não estão aqui para ter opinião sobre nada, certo? Qualquer opinião que você já teve, alguém já teve melhor que você. E várias pessoas provavelmente já tiveram melhor que você. Portanto, calhe a boca e leia os clássicos. Isso se chamava, na época, na Faculdade de Filosofia, de conversão ao texto. Você lê primeiro e nunca diga frases do tipo Kant não está com nada. Porque se você não entendeu o Kant, o erro está em você, com certeza, não no Kant. Isso é típico da formação de filosofia que eu e minha turma tivemos na USP, e é uma formação fundamental. Eu não sei se ainda é assim hoje, porque eu acho que o mundo está bem pior numa série de coisas, né? Mas, assim, então, nesse sentido, não é que uma pessoa não possa criar alguma coisa no quintal da casa da avó, certo? Eu acho que pode criar, né? Se ela for criativa, ela precisa ter recursos materiais para isso. As instituições normalmente criam condições de produção de recursos materiais para isso. Enquanto que se você é sozinho e não tem recursos materiais, às vezes o seu ímpeto criativo esbarra no preço da madeira, esbarra no preço do computador. Mas me parece que os seres humanos criaram instituições na tentativa de garantir que o caos não fosse cada vez maior. Apesar de que as instituições elas são super imperfeitas, principalmente se você botar muita luz em cima delas. É melhor deixá-las um pouco na sombra. Se você ilumina. Por isso que, por exemplo, não é bom altas cortes aparecerem muito na TV. Sabe? Eu já fui em vários eventos da magistratura e eu sempre digo para eles, vocês deviam ter vida de monge. Aparecer em lugar nenhum. Dar opinião sobre nada. A gente não devia nem saber quem vocês são. Porque o poder é tanto. Quem é muito poderoso devia guardar uma certa distância do mundo. É poder demais. Então, eu acho que pode, mas precisa de condições materiais para isso, e as instituições têm sua função. Apesar de que eu nunca me dei bem com instituições, eu sempre tive uma certa tensão com as instituições, na prática. Pondé, a Suzana quis começar no horário porque ela quer terminar no horário, mas eu vou fazer duas últimas perguntas e pedir para você responder de forma tão breve quanto possível. Só para, aliás, antes disso, eu entrei na filosofia em 2004, não tive aula com todos esses professores, infelizmente, mas alguns deles. Não mudou a leitura, a conversão ao texto, leitura estrutural. Continuou na época que você estava lá. Continuamos aprendendo a ler os filósofos assim. Duas últimas perguntas. Como que você escolhe os temas das suas colunas? Quanto de trabalho você tem nisso? Em que momento você define? E para a gente terminar mais ou menos aonde a gente começou, Paulo Francis e Nelson Rodrigues, que você citou como inspirações, eram excelentes criadores de frases e bordões. E você tem lá as suas expressões também, que são muito identificadas. Como elas surgem, essas expressões? Olha, primeiro, os temas. No começo, quando eu comecei a escrever a coluna, uma das coisas que eu me preocupava era assim, escrever toda semana, né? Cacete, escrever toda semana. Mas o mundo é muito rico. Ele te oferece tema toda hora, mais de um. Eu lembro de um filme do Sean Connery, chamado Finding Forrester, que ele era um escritor que desaparece por causa de um trauma. Lembra desse filme? E aí um menino que jogava basquete no bairro acaba encontrando ele, descobre que ele é ele, ninguém sabia onde ele estava, né? Ele tinha escrito um livro chamado Avalon Landing, que tinha ganhado todos os prêmios do mundo, depois ele some, né? Que era o Sean Connery. E o menino quer ser escritor, e o Sean Connery
o personagem, que é o Forrester, ele diz para o menino assim, que é uma coisa que é absolutamente verdadeiro, a minha experiência, escrever na Folha, né? Porque durante todos esses anos eu escrevi todas as segundas-feiras, mesmo quando eu estou de férias, tá? Então, sistematicamente toda segunda-feira. O sonho do patrão, né? Então, assim, pode ser visto desse lado. Mas, assim, o que acontece? O segredo de escrever, eu estou falando a frase do Forrester, o segredo de escrever é escrever. Quanto mais você escreve, mais fácil é escrever. E quanto mais você escreve e você sabe que tem que escrever a coluna da semana que vem, mais o mundo, no sentido mais largo do termo, pode ser uma pessoa que fala uma coisa na padaria, pode ser um assunto que veio no jornal, né? Pode ser um sonho que você teve, pode ser uma coisa que ele deixou puto. Isso é um dos grandes luxos, né? É você, quando fica bravo com uma coisa, poder descarregar isso numa coluna da Folha. Isso é um puta de um luxo, né? Você fica puto com uma coisa e você articula, vai no argumento, porque não pode só ficar puto, né? Você vai no argumento e você constrói a ideia e você consegue transformar aquilo, de alguma forma, em conhecimento, em conteúdo. Então, eu encontro as coisas assim, no dia a dia, um livro que eu estou lendo, né? Acontece muitas vezes que eu escrevo uma coluna fria, né? E aí, de repente, atravessa uma coisa, eu mando uma mensagem para o Silas e falo, Silas, não publica essa não, espera que eu vou mandar outra, né? Porque aquela eu já tinha mandado, mas aí aconteceu uma coisa, aí eu peço para segurar ela e publico outra. O Silas é o editor da Ilustrada. O Silas é o editor da Ilustrada. Editor da Ilustrada, que é quem publica as colunas do Pondé. Então, assim, então o caminho é por aí, né? Assim, o dia a dia é uma atividade muito fácil e eu diria a você, o Iraque, assim, sem dúvida nenhuma, essa é uma coisa que o Otávio falou para mim muitas vezes no começo, quando eu escrevi aqui, escrever no jornal ensina você a escrever. E ensina você, antes de tudo, saber que tem alguém lendo. É uma coisa que jornalista aprende, mas em ciências humanas a gente não aprende isso. É foda-se quem está lendo, né? E você está escrevendo e tem uma pessoa que está lendo lá. E então você aprende. Hoje eu costumo dizer que eu acho que nada precisa mais do que 4.000 toques totais. Que agora não é 4.000 toques totais com o novo formato, é 4.526 toques totais, né? A coluna. Agora, as frases vêm na cabeça. As expressões, os inteligentinhos, todas essas... Os inteligentinhos viraram um personagem, né? Os inteligentinhos, eles viram porque eu conheço muitos, né? Eu tive muitos jantares, tipo assim, é um ambiente onde eu vivi durante muito tempo, hoje não mais tanto, mas vivi muito nesse ambiente, né? Então, para mim, era muito claro, quando eu estava falando de um inteligentinho, eu tinha alguém na cabeça que eu conheço, que tem determinadas opiniões, né? E que é normalmente aquele tipo de pessoa que seguramente acha que tem todas as fórmulas para salvar o mundo. E eu não tenho a mínima... Eu acho que o mundo não tem salvação, mas seguramente eu não tenho nenhuma fórmula na cabeça que o salve. Mas as frases mesmo, né? Aquelas frases que muitas vezes se repetem e tem gente que cita, e também tem gente que cita a frase que eu não falei nas redes sociais, como eu tivesse falado, elas aparecem na minha cabeça, literalmente. Aparecem na hora que eu estou escrevendo. Não assim, eu estou escrevendo, aí vem uma frase, eu escrevo aquela frase, e aí depois eu olho e digo, não, essa frase aqui é muito interessante mesmo. Ela pode ressoar, né? E vem muito, como eu dizia no começo, a ideia de que jornalismo, escrever em jornal, quando você está escrevendo coluna, texto de opinião, você tem que repetir frases para o leitor capturar a ideia. Se jogar uma frase só, ele esquece. Tem que voltar naquela imagem e mostrar ela, inclusive, às vezes, de outras formas. E você... É que nem o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues... uma das grandes expressões do Nelson Rodrigues, que eu não esqueço nunca, é eu sou um ex-covarde. É muito diferente dizer que eu sou corajoso. Eu sou um ex-covarde, cansei de ter medo. É isso que ele diz.
eu me tornei um ex-covarde. É isso aí, a gente tem que parar, né? Temos que parar. Tava boa a conversa. Estava boa a conversa. Pondé, muito obrigado, uma Eu que satisfação agradeço. ter você aqui. Muito obrigado a vocês que vieram também nesse evento de comemoração dos 104 anos da Folha. Muito obrigado pelo convite, tá, de vocês para estar aqui. Nossa honra.